dentro desse sala aberta, a gente vai ter 1h30 de duração, né? Então, temos 40 minutos ali de apresentação e o restante do período de dúvidas. Então, por favor, se puderem, já podem ir mandando no chat, conforme o passar da reunião, as suas dúvidas. E no final, a gente vai responder todas elas, tá bom? Iniciando, então, a parte de planograma, como utilizar de forma inteligente a favor do seu negócio. Alguns de vocês já me conhecem, né? Então, Lucas, sou consultor aqui de onboarding da VM, especialista em Customer Success. A gente já trabalhou bastante aqui no micromarket, vending machine, gruas, né? Então, já tem esse conhecimento, beleza? Nossa agenda de hoje, tá? Então, boas-vindas aos participantes, introdução sobre o tema de hoje, que é o que a gente iniciou agora, né? Diferenças entre planogramas de acordo com seus segmentos. Então, a gente vai passar aqui sobre planogramas de micromarket, de vending machine, de gruas, de lavanderia, né? Manutenção de planogramas ativos, a gente vai ver também, então, como fazer uma alteração, tá bom? Então, a gente vai trabalhar sobre isso também. Quantidades, valores, tá? Exportar planograma como modelo. Então, para a gente reutilizar em uma outra loja, por exemplo, um outro ponto de venda, tá? Como que a gente vai fazer essa alteração, beleza? Importar o planograma do anterior. Então, como que a gente vai fazer um cadastro de combos, no caso de micromarket, né, ou a exclusão de um produto, tá? E também uma verificação do histórico de alterações e dos planogramas anteriores. Depois que você já está com vendas, né? Então você conseguir ver um histórico de tudo que foi alterado. Caso você tenha alterado o valor, tenha alterado a quantidade de um produto, né? Então a gente vai conseguir ver tudo isso posteriormente. Sortimento ou sua categoria em uma determinada gôndola, tá? Então você diria mais referente ao posicionamento, ao endereçamento do produto dentro do ponto de venda, beleza? Então, essa aqui seria uma definição mais técnica, né? Dentro do mundo da VM, do sistema VMPay, o planograma ele vai ser uma ferramenta, tá? Para definir o serviço ou produto que você vai estar ofertando, beleza? Então, esse produto ou serviço, as quantidades e também os valores, beleza? Então, as quantidades que você está ofertando e também os valores. E também, obviamente, utilizando essa conceituação do mercado, o posicionamento do produto dependendo do segmento, beleza? De início, a gente vai ver um pouquinho sobre modelo de planograma. O modelo de planograma, até uma situação que a gente vai ver bastante aqui no sistema VMPay, tá? É uma utilização para utilizar um padrão para você reutilizar ele, né, em mais de uma loja. Então a gente pode criar um padrão para utilizar em mais do que um ponto de venda. Se eu tiver um ponto de 2, 3, 4 pontos de vendas com uma categorização parecida, né? Então um padrão parecido, a gente vai conseguir utilizar um mesmo planograma em 3, 4 pontos de venda, sem ter a necessidade de você refazer o planograma, tá? Então, dentro do planograma, modelo de planograma, a gente consegue aqui em cadastros, modelo de planograma. A gente consegue clicando aqui em mais cadastrar, na direita superior. E o objetivo do modelo de planograma é justamente você ter uma otimização na sua operação. Então, você vai conseguir ter uma padronização para ter os fornecedores como padrões, estreitando laços, né? Então, com os seus fornecedores, isso vai facilitar bastante. Selecionando o modelo de máquina, então, aqui vai ter uma diferenciação, né, de acordo com o segmento, tá? Então, o modelo de máquina, isso aqui é bem importante. Caso seja uma vending machine, a tentar escolher o modelo correto da sua máquina, tá? De micromarket, a gente consegue selecionar aqui também o modelo do totem, tá? E de lavanderia e de grua também, beleza? Então, basta selecionar um modelo. De início, eu vou falar um pouquinho sobre micromarket. Vou colocar aqui um nome de modelo. E no modelo de planograma, lembrando, ele não está vinculado a nenhuma instalação ainda. Ele é um modelo que a gente vai poder vincular posteriormente à instalação. Para a gente vincular ele à instalação, seria um próximo passo. Seria realmente, de fato, para vincular ele, todos os produtos que estão nesse modelo, junto àquela loja.
tá? Então, se eu tenho um modelo, vou definir aqui a canaleta, o produto que eu vou trabalhar, um exemplo de Coca-Cola, então uma água. Temos aqui o estado do produto como ativo e suspenso, é uma situação que nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Então, o produto ativo, aquele que está disponível para venda, que está disponível para reabastecimento também. O produto suspenso, que ele está disponível para venda, né? Mas ele também ele não vai ser indicado em nenhum próximo reabastecimento, tá? Então, vamos utilizar ele mais para frente também. Temos aqui a capacidade, nível de par, nível de alerta e preço desejado. Então, algumas situações que acabam tendo algumas dúvidas, né? Capacidade seria a capacidade máxima do local. Então, a gente pode colocar uma capacidade máxima, mas como a gente está falando de micromarketing nesse primeiro momento, ele não vai ter, de fato, uma capacidade limitada, né? Não é interessante que a gente limite a nossa loja, certo? Então, a gente acaba orientando sempre que tenha um valor aqui um pouquinho acima do que você espera, né? Para ter uma liberdade de levar uma quantidade acima do normal, tá? Nível de par, a gente tem aqui também um valor que seria o ideal da loja, qual que é a quantidade ideal que deve ter na loja, tá? Então, por exemplo, água tônica Schweppes, e eu quero trabalhar com 15 unidades desse produto no dia a dia, beleza? Trabalhando com 15 unidades desse produto, toda vez que eu for fazer o reabastecimento, vou cadastrar uma pick list, o sistema vai sugerir que eu leve uma quantidade a se chegar em 15 unidades. Temos também o nível de alerta, para você ser avisado que tem uma quantidade baixa daqueles produtos. É interessante que você tenha sempre um nível de alerta. Isso aqui você vai conseguir alterar constantemente, né? Mas é interessante que você tenha sempre um nível de alerta seguro para que não tenha ruptura, para que você não fique sem o produto na loja, né? E um nível de par também que tenha uma quantidade interessante, né? Para que você não faça reabastecimentos desnecessários, gastando com o deslocamento, né? E também, perdão, e também que não faça o reabastecimento é, muito espaçado, beleza? Então, tem aqui na sequência o preço de venda, a gente define o preço de venda desse modelo. Lembrando que a gente está falando de modelo de planograma ainda, a gente tem aqui o preço de venda como modelo. Tá, mas Lucas, cada loja eu vou trabalhar com um preço diferente. Vão ser os mesmos produtos, mas um preço diferente. A gente pode colocar no modelo um valor padrão e quando a gente estiver passando, fazendo a vinculação desse modelo junto à instalação, a gente consegue colocar um outro valor. A gente tem essa possibilidade de alteração posterior, tá? Então, poderia colocar aqui, por exemplo, um valor fictício de R$ 4,90. Reparem que eu não informei ainda a canaleta. Deixei o campo em aberto, tá? Lembrando, surgimos com vending machines, a canaleta ela seria o posicionamento do produto. Nas vending machines de snacks principalmente, né, nós encontramos a canaleta como sendo o posicionamento, o endereçamento do produto dentro da loja. Ou então da máquina, do ponto de venda, tá? Então, perdão, na canaleta, a gente tem aqui algumas formas de preenchimento que podem ser úteis no dia a dia. Para micromarket, talvez não seja tão interessante a gente colocar como posicionamento. É interessante se você tem um controle mais assertivo e não tem uma alteração de forma tão frequente, tá? Então, aí seria interessante você colocar o posicionamento do produto dentro da loja. Caso não, tem também uma possibilidade de preenchimento com o código do produto, ou então o posicionamento do produto dentro do centro de distribuição. É um campo obrigatório, nós temos a necessidade desse preenchimento e não pode ter porém não posso ter a repetição dele, ok? Reforçando só sobre a capacidade, a capacidade nos planogramas para micromarket também, né? Ele também pode servir como uma referência no estoque máximo do centro de distribuição, né? Então, para que não tenha um valor solto aqui também, você pode utilizar, para ter mais uma utilização dele, uma referência do estoque máximo do centro de distribuição. Finalizado o preenchimento, vou utilizar aqui uma canaleta com um valor fictício. Finalizado o preenchimento, basta continuar. A gente ainda tem uma tela de combos, caso você queira definir um combo neste planograma, modelo.
Clicando em continuar, basta clicar em confirmar e o modelo desse planograma vai estar criado. Então, esse modelo ele pode ser reutilizado em mais do que uma loja. A gente pode utilizar ele em várias lojas, ok? Então, modelo de planograma para micromarket. Para a vending machine, a gente tem uma utilização interessante também, vai servir da mesma maneira, a gente tem a utilização em várias instalações, em várias vending machines. E da mesma forma para gruas e lavanderias. Voltando para a nossa apresentação, a gente tem aqui o modelo do planograma, passando para a sequência. Um planograma para micromarket especificamente, a gente viu como reutilizar o planograma em atividade para outro ponto de venda, né? Então a gente tem um planograma ali que está em atividade e eu quero colocar ele em outro plano, em outra instalação, tá? Em outro PDV. Para eu fazer isso, então eu tenho um planograma já na minha instalação. Como que eu vou trabalhar ele? Porque dentro dessa minha instalação eu posso ter alguma alteração, né? Então eu posso mudar o preço, posso mudar a quantidade ideal daquele produto. Como que eu consigo fazer essas alterações, ok? Essas alterações elas podem ser feitas de duas formas. Primeiro, em cadastro de instalações, determinando a instalação em que queremos reutilizar, né, esse planograma, vou encontrar uma instalação, clicar aqui em visualizar, na nossa tela de instalação, descendo um pouco a barra de rolagem, a gente tem ali a aba planogramas. Essa aba planogramas, em primeiro lugar, a gente consegue visualizar todo o planograma da nossa loja, né? Então, com a capacidade máxima, o nível de par, o nível de alerta, o preço de venda, a quantidade que contém nesse momento e quantas unidades faltam para chegar no nível de par, ok? Então, para a gente reutilizar esse planograma, eu quero ter esse planograma em funcionamento e quero utilizar ele em uma outra loja, nós temos o botão aqui de exportar como modelo, tá? Então, esse meu planograma que está em funcionamento nesse momento, ele vai transformar em um novo modelo e eu tenho a disponibilidade de colocar ele em outra instalação. Vou dar um nome como nome padrão 2. Ele já preenche automaticamente o modelo também da máquina. Basta clicar em continuar. E eu tenho aqui uma possível alteração nesse meu modelo de planograma. Então, consigo fazer uma alteração de valor, nível de alerta, de preço de venda, de todos os produtos que estão na minha loja em funcionamento atualmente. Para finalizar, basta eu descer até o final da barra de rolagem, clicar em continuar. Tenho também a tela de combos, vou clicar em continuar novamente e tenho uma tela de revisão. Estando tudo ok, basta clicar em confirmar e a gente tem definido esse novo modelo de planograma. Ah, Lucas, mas e se eu quiser fazer mais alguma alteração ainda sem criar uma nova loja, né? Então eu quero fazer uma alteração porque eu passei a comprar um produto por um valor mais caro, eu quero aumentar a quantidade que eu quero colocar na loja no dia a dia, né? Como que eu vou fazer isso? Como eu falei, vocês conseguem fazer isso de duas formas. Em primeiro lugar, cadastros, instalações. Vamos clicar em visualizar na instalação que a gente quer. Descendo um pouco a barra de rolagem, encontrando a aba planogramas aqui embaixo. Agora, ao invés de exportar como modelo, eu tenho um botão de editar planograma atual. Esse botão ele é habilitado apenas para micromarket. Então, clicando aqui em editar planograma atual, eu tenho uma alteração de quase todos os campos. Então, eu consigo alterar a capacidade, o nível de par, o nível de alerta, o preço desejado e também o estado. Como eu falei antes, o estado de ativo, suspenso e inativo. Então, o único estado que eu não tinha falado era o inativo, que não era apresentado anteriormente, né? O ativo disponível para venda, para reabastecimento, o estado como suspenso, disponível para vendas, porém não disponível para reabastecimento, e o inativo, que o produto ele continua no planograma, porém ele não vai estar disponível nem para venda, nem para reabastecimento. Talvez seja interessante para um produto que ele talvez seja um produto que ele seja sazonal, talvez eu tirar ele da loja temporariamente, não conseguir comprar num preço ok e vou reutilizar ele daqui a algum tempo novamente, sem a necessidade de tirar ele do planograma. Aqui conseguimos, clicando no X também, inativar o produto e reativar ele. Fazendo essas alterações, consigo incluir produtos novos aqui também e excluir eles antes de finalizar essa inclusão. Clicando em continuar, temos ainda uma tela de combo,
continuar novamente uma tela de revisão para confirmar. Essas alterações, quando eu faço essas alterações, questão de 5, 10 minutos, que é o tempo de comunicação com a internet, tendo comunicação com a internet no local, vão ser realizadas essas alterações. Então, o próximo consumidor que chegar lá já vai encontrar esse novo valor. A outra forma de fazer essa alteração, sem a necessidade de cadastrar uma picklist e aplicar uma picklist, seria aqui na parte de ferramentas, pesquisa de produtos. Dessa forma, a gente consegue fazer alterações em massa. Então, eu consigo, em mais do que uma loja, fazer uma alteração de valor. Então, posso procurar aqui o produto, seleciono ele, buscar, e eu consigo fazer alterações e inclusões em massa. Então, um produto novo que eu quero colocar em várias lojas de uma só vez, em vários planogramas, basta eu selecionar os checkbox na direita dos planogramas das instalações que eu quero incluir esse produto, clicar em estoques, tanto no de baixo quanto no de cima, e eu tenho a opção de adicionar o produto a esse planograma ou então alterar o produto. Repare que tem entre parênteses a quantidade de instalações que eu consigo fazer essa alteração, tá? Então, selecionei duas, consigo fazer a inclusão desse produto, incluindo aqui a canaleta, capacidade, o nível de par, o nível de alerta e o preço de venda nessas duas instalações. Vou preencher com valores fictícios. Quando eu clico em continuar, dá uma tela de revisão e clicando em confirmar, esses produtos vão fazer parte deste planograma, dos dois planogramas indicados. Assim eu consigo fazer uma inclusão e caso eu queira fazer uma alteração, vai ser da mesma forma. Basta eu selecionar o checkbox, estoques, e ao invés de adicionar produto, eu vou clicar em alterar o produto e eu consigo fazer uma alteração em massa. Isso aqui acaba sendo interessante para caso eu tenha uma necessidade, por exemplo, de um escoamento de um produto, ou então eu vou fazer uma promoção de um produto porque consegui uma parceria interessante com algum fabricante. Então, para alterações em massa, né? Então, conseguimos fazer essas alterações de uma forma rápida. Uma outra questão que acaba chegando para a gente em muitas ocasiões, Lucas, eu vou fazer uma inauguração, ou então eu vou fazer um evento lá na minha loja, e eu preciso colocar uma quantidade diferente, né? Então, eu vou colocar mais refrigerante, eu vou colocar mais cerveja, ou eu vou colocar um produto específico, né? Que vai servir só para essas ocasiões. Então, isso acaba sendo interessante também, essa utilização. Você pode, tanto por aqui quanto na editar planograma atual, fazer essas alterações. Em caso de colocar uma quantidade maior de produtos, né, do que o habitual, a gente pode fazer uma alteração da capacidade, não limitando essa quantidade durante a picklist. Então, como eu coloquei aqui um nível de par de 10 unidades, e o nível de alerta está em 2 unidades, caso eu tenha 5 unidades na minha loja atualmente, e eu vá fazer esse meu evento amanhã, por exemplo, no dia seguinte, e eu quero levar uma quantidade expressiva, vou levar 30, 40 unidades, eu consigo habilitar ou fazer uma alteração, tanto da capacidade quanto do nível de par, aqui dessa forma. Seleciono o checkbox, estoques, alterar produto, e consigo alterar tanto a capacidade quanto o nível de par, continuar e confirmar. Tenho essa liberação para no próximo picklist levar essa quantidade de produtos. Lucas, eu alterei o nível de par, talvez não tivesse necessidade, né? Porque eu não vou manter aquilo como uma referência, um padrão. Você pode deixar só a capacidade com esse valor mais alto para não limitar o seu picklist, o seu picklist não ficar refém dessa quantidade, certo? Porém, nas próximas reabastecimentos, posterior a esse evento, por exemplo, você vai ter o valor retornando para 10 unidades. Você consegue deixar o nível de par em 10, a capacidade em 50. Durante o picklist, você consegue levar uma quantidade maior do que esses 10, né? Porém, nas próximas vezes vai voltar a ter essa indicação até chegar em 10 unidades, ok? Então, a gente viu aqui como fazer uma alteração, a gente viu alguma coisa sobre também o estado do produto, o produto que você não quer mais trabalhar, que você quer fazer o escoamento dele também, deixando ele como suspenso, né? E também para reutilizar um planograma em outras lojas. Essa apresentação a gente tem aqui alguns links de como visualizar. Vocês vão receber posteriormente a essa reunião, essa apresentação, com também essas orientações. Dando continuidade, falando um pouco sobre o planograma de vending machine.
a gente tem ali algumas questões que são também bem interessantes, que a gente acaba tendo bastante incidência internamente, né? Como configurar o produto de cada canaleta e também definir o preço. Então, no cadastro do planograma, do modelo de planograma, certo? Então, como que você vai definir a canaleta e também o preço de cada produto. E como reutilizar um planograma em atividade para outra máquina. Dentro do sistema VMP, vamos lá em cadastros, modelo de planograma. Eu posso cadastrar um novo modelo. Nesse exemplo, vou usar o modelo da NW, vou pegar uma Tango. O nome vou colocar como planograma VM para Vending Machine. Aqui, da mesma forma como a gente viu agora há pouco em Micromarket, o que a gente precisa prestar atenção referente a Vending Machine? As quantidades, tanto a capacidade, ela vai ter um valor realmente mais interessante e significativo, principalmente em função da vending machine ter uma limitação, né? Então, a gente tem ali uma vending machine com no máximo 6, 8 produtos de capacidade máxima, a gente consegue ter essa utilização aqui. Temos um nível de par com um nível ideal, eu não quero deixar a vending machine sempre cheia, talvez não seja interessante, um produto que não tem uma saída tão recorrente, né? E o nível de alerta para evitar uma ruptura. O preço de venda é bem importante que a gente configure de uma forma que seja de acordo com a vending machine. Então, a vending machine tem que estar configurada com o valor também, assim como a canaleta. Então, caso eu utilize, por exemplo, a canaleta 53, a canaleta 53 vai ter que estar configurada com o produto indicado. Podemos usar aqui até o mesmo produto que utilizamos anteriormente. Aqui, água tônica Schweppes. Então, esses detalhes que a gente vai ter que prestar atenção referente à vending machine. Beleza? Então, no planograma de vending machine, tendo ele finalizado, a gente vai conseguir fazer essa vinculação junto à instalação. Só clicando em continuar. Temos aqui a tela de comandos que vamos clicar em continuar novamente e confirmar. Feito o planograma criado, eu já consigo vincular ele junto a outra instalação. Então, como reutilizar o planograma atividade em outra máquina? A gente consegue fazer essa alteração, essa reutilização, da mesma forma que no Micromarket. Então, voltando aqui no VMP, a gente vem aqui em cadastros e instalações, e a gente tem a mesma utilização daquele ícone de... Vamos clicar ali em visualizar, vou pegar uma vending machine, de fato. Clicar aqui em visualizar. E descendo um pouco a barra de rolagem, na aba planogramas, a gente consegue exportar como modelo. Então, exportando como modelo, ele vai aparecer a tela de modelo de planograma novamente para a gente utilizar ele em outra instalação. Definimos o nome, clicando em continuar, e o planograma já vai ser puxado para esse novo modelo, a gente podendo fazer essas alterações novamente. Então, questão importante, caso a gente tenha produtos inativos, no momento nesse planograma, eles não vão ser importados, tá? Então, se existir qualquer produto inativo, você deixou ele inativo por alguma questão e está fazendo esse novo modelo, ele não foi importado. Então, nessas canaletas, Coca-Cola 310 ml e na canaleta 67, Coca-Cola sem açúcar 220 ml. Ok? Caso a gente queira incluir novamente, basta clicar no botão de mais, incluir as canaletas, incluir os valores necessários. Definido, continuar e confirmar. Na sequência, a gente tem para ter a informação remotamente, né, de quando será necessário fazer o reabastecimento da máquina. Então, voltando no sistema VMP, como que a gente vai ter um acompanhamento do estoque, para ter um controle do estoque, para não ter uma ida até a vending machine desnecessária, o deslocamento desnecessário, esse gasto desnecessário. Para isso, em cadastros de instalações, descendo aqui um pouco a barra de rolagem, a gente tem a instalação de vending machine, clicando em visualizar, e descendo um pouco a barra de rolagem, na aba planogramas, a gente tem esse controle de todos os produtos que estão sendo disponibilizados. Então, o produto, em qual canaleta ele se encontra na vending machine, o preço informado de venda,
E o importante, a questão que a gente quer saber, as quantidades que constam na vending machine. Importante, a gente está vendo aqui 2 números negativos, isso aqui pode informar um desajuste de inventário. Então, é interessante que vá-se até a vending machine para fazer um inventário dela e que fiquem os valores corretos, fazendo aqui um ajuste de inventário dessa máquina. A gente falou até agora sobre vending machines para máquinas de snacks, né? Então, a parte de insumos dentro do sistema VMPay, tendo o cadastro de insumos, tendo o cadastro de produtos compostos, a gente consegue também criar formas de reabastecimento. Então, principalmente a parte de packing. Isso dentro da parte de cadastro de produtos. Definindo um packing do produto, a gente consegue fazer esse reabastecimento de acordo com esse packing. Então, caso eu queira, por exemplo, o açúcar fazer o reabastecimento só quando ter a necessidade de 1 quilo, eu vou criar o packing do açúcar, ok? Isso dentro da parte de cadastro de produtos, a gente vai trabalhar em algum outro momento, mas dentro do VMPay, essa configuração de planogramas, cadastros de modelos de planograma, para exemplificar novamente, em mais cadastrar, eu vou selecionar neste exemplo um modelo de máquina, e eu vou selecionar nesse momento uma máquina NW, uma Opera, e aqui eu vou colocar como planograma café. Primeira definição dos canisters, né? Então, defino aqui os produtos que vão ter nessa máquina, vou definir ali o açúcar, por exemplo, o café. Caso eu tenha qualquer outro produto, posso definir também, vou definir as quantidades, as capacidades máximas, o nível ideal e o nível de alerta. Capacidade máxima, já informando a gramatura ou mililitro, então com um produto, o insumo cadastrado previamente como mililitro, a gente já tem ali a capacidade, por exemplo, de 2.000 ml, ou então de 2.000 gramas, né? Isso de acordo com o canister da sua máquina. O nível de par, o nível ideal daquela máquina, então com quanto você pretende trabalhar após o reabastecimento, e o nível de alerta, para que você tenha esse aviso previamente de quando precisa ser feito o reabastecimento. Então, para evitar que a máquina fique sem vender. O nível de alerta aqui, vamos colocar um valor de segurança e clicar em continuar. Com isso, agora a gente vai definir as seleções da vending machine. Então, clicando no botão de mais, consigo definir novas seleções. Então, posso colocar a seleção número 1, o produto que a gente vai inserir. Lembrando, esse produto tem que estar cadastrado dentro dos produtos compostos. Então, posso colocar aqui, por exemplo, um café curto ou um café com leite. Vou colocar aqui um café curto. O preço de venda desse café curto. Então, posso colocar aqui um valor de R$ 1,90, por exemplo, e seleciono os insumos que fazem parte desse café curto. Então, posso colocar o café em grão, o açúcar, a água e alterar as quantidades. Essas quantidades, então, é interessante que tenha um acompanhamento junto da máquina, né? Para que tenha uma definição e um controle do seu estoque de forma mais assertiva, com o objetivo de você, sim, ter esse controle remotamente, ok? Então, quando a gente tem essa configuração das quantidades de forma assertiva, de acordo com a máquina, a gente consegue ter um controle para reabastecimento somente quando necessário, sem necessidade de ir de forma desnecessária na máquina. Então, só tentar também referente às seleções que tem que estar de acordo com a máquina. Definir isso, basta clicar em continuar, terei uma tela de revisão das seleções, dos canisters configurados, e confirmar, a gente tem um modelo de planograma para ser vinculado junto à instalação. Tendo visto essas duas questões de micromarket e de vending machine, o que é bem importante, acaba gerando um pouco de dúvida também. Ah, Lucas, eu defini o modelo de planograma, eu preciso vincular junto à instalação, como que eu faço? Tá? Então, essa questão também é bem importante, tá, pessoal? Então, aqui em cadastros, em instalações, a gente vai selecionar a instalação que a gente quer fazer essa vinculação. Então, se eu pegar essa primeira opção, vamos pegar a vending machine, clicar em visualizar. Eu vou clicar em cadastrar planograma na parte superior e eu vou selecionar um modelo de acordo com o nome que eu configurei anteriormente dentro dos meus modelos de planograma. Então, eu tenho aqui o planograma
VM, que é o planograma de vending machine, basta clicar em importar e vai trazer o planograma que a gente cadastrou previamente. Então, tem aqui aquela água tônica Schweppes que a gente cadastrou anteriormente, com os valores, né? Capacidade máxima, nível de par, nível de alerta. Vamos colocar aqui um valor fictício. Basta clicar em continuar. Só retornando um pouquinho, a gente tem aqui a disponibilidade de fazer algumas alterações, caso eu queira fazer a inclusão de outros produtos que não estavam, né, no meu modelo. Então, aquela variação de acordo com o meu modelo. O meu modelo, ele vai ser um padrão e eu posso ter uma variação, sair um pouquinho desse padrão. Alterando valores, né, incluindo novos produtos ou excluindo produtos, antes de vincular na instalação de fato. Clicando em continuar novamente, uma última tela de revisão e basta clicar em confirmar. O planograma, depois que a gente confirma, ele sempre vai ficar pendente, tá, pessoal? Então a gente ainda não finalizou essa vinculação. Toda vez que um planograma fica pendente, o que a gente precisa fazer para efetivar ele na instalação? A gente vai ter que clicar em cadastrar picklist para indicar um reabastecimento. O planograma, só retornando à tela anterior, só por uma situação bem importante, o planograma ele sempre vai ficar pendente, tá? Até temos uma mensagem aqui que o planograma cadastrado ele está pendente para iniciar no próximo reabastecimento. Então, ele vai iniciar no próximo reabastecimento caso você queira forçar essa inclusão desse planograma, a gente vai fazer um reabastecimento, cadastrar picklist, indica as quantidades, basta clicar em continuar, salvar esse picklist, certo? Perfeito. Quando o picklist está cadastrado, uma última etapa, um último passo, a gente vai clicar em aplicar picklist, né? Então, a gente vai confirmar esse reabastecimento aqui na tela da instalação, descendo aqui a barra de rolagem, encontrar a aba picklist e indicar o reabastecimento, tá? Então, clicando aqui, clico em somente reabastecimento e basta dar o OK para que seja validado esse novo planograma, beleza? Então, aqui a gente viu sobre vending machines, a gente viu a parte que vai exigir mais do sistema VMPay, né? E a gente não viu ainda sobre um planograma de lavanderia e também de gruas, que a gente vai ver logo na sequência, que são planogramas mais simples, onde a gente não vai ter uma definição, por exemplo, de localização de produto, né? Ou então uma necessidade tão incisiva de quantidades, certo? Então, no planograma de lavanderia, como que a gente vai fazer esse planograma de lavanderia? Só excluir esse picklist para poder nos dar sequência. Perfeito. Um planograma de lavanderia, como que ele é realizado? Então, aqui em cadastros, modelos de planograma novamente, vou clicar em mais cadastrar. E nesse modelo aqui de exemplo de uma lavanderia, a gente vai usar uma Speed Queen. Então, seleciono aqui Speed Queen, vou colocar aqui planograma SQ de Speed Queen, continuar. Nesse momento, eu consigo indicar tanto a lavagem, caso tenha cadastrado previamente o produto de lavagem e de secagem. Então, tendo cadastrado o produto, basta selecionar o produto. Capacidade, ele não vai influenciar, já que é um serviço que está sendo ofertado. Nível de par, ele também não vai ser influenciado. Como tem um preenchimento obrigatório, eu vou colocar aqui uma capacidade, posso colocar de 10, de 100, um nível de par também, né? E um nível de alerta, posso preencher aqui com o nível de alerta de uma unidade, por exemplo. E aqui o valor a ser cobrado pelo serviço. Então, se a lavagem ou a secagem, eu vou cobrar, por exemplo, R$15, basta preencher aqui o preço desejado de R$15. Canaleta, como eu tenho também uma obrigatoriedade de preenchimento pelo sistema, vou preencher com 01 e 02. Eu tenho aqui a capacidade, nível de par, nível de alerta e também o custo de venda, né? Então, o preço de venda desses serviços. Definido isso, lembrando, a gente vai precisar selecionar o produto. Aqui eu não tenho o produto cadastrado, então ele não deixa eu fazer essa inclusão, tá? Então, tendo o produto, eu consigo incluir, tá? Então, é um planograma mais simples que eu tenho a definição dos valores, principalmente. Ah, Lucas, como que eu faço para fazer uma alteração de valor posterior da vending machine? Eu quero alterar o valor da vending machine e realmente não sei como. Como que eu vou fazer?
Nas lavanderias, então dentro da instalação, descendo um pouco a barra de rolagem, a gente tem um botão que a gente não viu até o momento, que seria quando a gente vai cadastrar um modelo de planograma junto à instalação, fazer essa vinculação, a gente tem tanto uma importação e um botão que a gente não viu até o momento, quando vai cadastrar o planograma, que é o importar do anterior. Quando a gente importa um planograma do anterior, um planograma que está em funcionamento, ele vai pegar um planograma vigente para fazer essas alterações. Aqui a gente consegue fazer a alteração. Ah, Lucas, mas aqui eu peguei aqui um exemplo de micromarket, eu posso fazer uma alteração de valor desse produto, né? Então, eu posso fazer da mesma forma para a lavanderia. É mais uma forma de fazer uma alteração. Lembrando, sempre que eu faço essa alteração, só em continuar, em confirmar, e eu sempre vou precisar cadastrar uma pick list na sequência, informando que esse planograma foi atualizado, tá? Caso você não tenha esse controle, não queira fazer essa atualização sem levar produtos, lembrando, você pode fazer um pick list sem nenhum produto. Beleza? Então, lavanderia é bem tranquilo, a gente vai ter esse controle do valor e também de grua, tá? Então, o planograma de grua, a gente tem duas situações. Monitorar a quantidade de pelúcias que você tem na máquina. Eu acho que isso acaba sendo bem interessante. O objetivo é como que a gente vai fazer para não ter a ida desnecessária até a máquina, né? Então, por exemplo, um final de semana que eu não tive um volume muito alto de vendas, que foi atípico, por exemplo. Não vou no dia seguinte para fazer um reabastecimento de pelúcias, certo? Ou então, como alterar as jogadas. Então, dentro do sistema VMPay, como que a gente vai fazer isso para uma grua de pelúcia? Primeiro, a definição de um planograma para gruas de pelúcia, né? Então, lá em cadastros, modelos de planograma novamente, ou em mais cadastrar, e aqui eu vou selecionar a máquina com GPIO nesse exemplo, tá? Então, grua de bichos de pelúcia com GPIO. Sempre atentar se você tem a GPIO na sua máquina ou não, tá? Então, o nome desse planograma, e eu vou programar fazer um planograma com valores de jogadas de R$2. Basta eu adicionar o valor das jogadas. Então, consigo utilizar aqui a canaleta. O produto seria realmente o valor das jogadas. Oi, pessoal, então só continuando na parte de planogramas para grua, tá? Então, na parte de planogramas para grua, a gente tem uma instalação já cadastrada e a gente pode utilizar esse planograma de uma instalação já cadastrada para exemplificar como que é feita a utilização do planograma de grua, tá? Então, na nossa instalação de grua de pelúcia, vou clicar aqui em visualizar e eu tenho aqui na aba planogramas a utilização das jogadas. Então, eu tenho aqui as canaletas 0, 1, 2 e P, indicando as pelúcias, e também as jogadas, tá? Os produtos indicados são as jogadas. Tem o produto sendo a jogada, o estado dele, capacidade, nível de par, nível de alerta e o preço de venda. Então, aqui que eu defino qual cobrado do consumidor está em R$2. A quantidade de jogadas aqui não vai interferir. O que a gente vai ter de controle vai ser realmente, de fato, no quantidade de pelúcias. Por isso, a gente tem esse controle de pelúcias. Lembrando, a gente tem aqui a necessidade de ter a GPIO na grua de pelúcia. Ah, Lucas, eu quero fazer uma alteração dos valores. Então, eu não quero ter então esse valor de R$2, R$4 e R$6. Eu quero mudar jogadas de 2,50, 5 e 7,50. A gente consegue fazer um novo planograma, aqui em cadastros de modelos de planograma, incluindo esses valores. Lembrando, eu preciso cadastrar os produtos previamente com essas jogadas. Então, eu vou cadastrar os produtos de R$ 2,50, R$ 5 e R$ 7,50, sendo as jogadas, de forma bem simples. Então, o fabricante aqui, ele realmente não vai influenciar. E o nome eu vou colocar como
2,50. Isso aqui, um novo produto, vai ser a nova jogada com que eu vou trabalhar. Com os produtos cadastrados, eu consigo voltar em cadastros, modelos de planograma, cadastrar um novo planograma, e no modelo de máquina, a gente vai encontrar ali a de gruas com GPIO. Vou procurar ali o nome, vou colocar o nome da grua, o nome do planograma como planograma grua e continuar. E agora eu consigo indicar o produto. Então, nesse exemplo, eu fiz apenas um cadastro no valor de R$2,50. Confirmar o valor o nome do produto que foi informado. Selecionando o produto, a gente pode definir aqui a quantidade, nível de par, nível de alerta e o preço, importante que ele fique igual ao valor da jogada, para que a gente tenha um controle sobre o valor da jogada. Incluir apenas um valor, neste exemplo, vou colocar aqui apenas para preenchimento dos campos. Ele não vai encontrar o produto, porque não foi cadastrado previamente. Lembrando, para fazer esse controle de pelúcias, como que eu faço esse controle de pelúcias dentro da minha grua? Então, eu vou colocar aqui, tenho que ter cadastrado um produto chamado pelúcia, para informar também a quantidade que eu pretendo colocar em média na máquina. Eu quero trabalhar com 50 pelúcias na máquina, e essa é a parte importante de um planograma para gruas de pelúcia. Nível de par, para fazer um reabastecimento sempre até essa quantidade, um nível de alerta, para ser avisado que tem uma quantidade relativamente baixa de pelúcias nessa máquina, e aqui, no preço desejado, eu posso colocar o custo dessa pelúcia. Então, quanto que eu tive de custo dessa pelúcia? Posso colocar aqui, por exemplo, R$1 o custo da pelúcia, e clicando em continuar eu tenho esse planograma para ser vinculado na instalação. O que é importante, pessoal? Então, dentro do planograma de gruas, a capacidade e o nível de par e o nível de alerta do produto pelúcia. Então, o produto pelúcia ele vai ter esse controle em cima das pelúcias que eu tenho dentro da grua de pelúcias. Para fazer esse monitoramento, voltando lá em cadastros e instalações, encontrando ali a instalação de grua e clicando em visualizar, e na aba planogramas eu consigo ter esse controle. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 5 pelúcias na máquina. Eu trabalho com um nível de par de 10. Se eu tenho 5 pelúcias, eu tenho esse controle para fazer esse reabastecimento quando necessário. Para fazer uma alteração, então, de valores, posso colocar um novo planograma e vincular ele novamente. Então, cadastros, instalações, visualizar, eu vou cadastrar o planograma, e eu vou selecionar o novo modelo de planograma que eu quero vincular, com um novo valor das jogadas. Seleciono o novo valor das jogadas e faço essa vinculação, cadastrando a picklist e vinculando a picklist. Para finalizar essa parte, só a parte de relatórios de planogramas. Então, a gente consegue visualizar tudo que a gente tem de planogramas do sistema VMP, tudo que você já criou de planograma e que está em atividade dentro da parte de relatórios e planogramas. Então, aqui eu tenho todas as instalações que estão ativas, eu consigo visualizar este planograma, clicando no olhinho na direita, consigo aplicar um filtro sobre qual máquina eu quero visualizar, e acho que a questão talvez mais importante dessa parte, exportar os itens faltantes por produto. Exportando os itens faltantes por produto, eu consigo verificar quais itens estão faltando na minha loja. Como assim faltando, Lucas? Faltando com base na quantidade ideal, no nível de par. Então, se eu tenho um nível de par de um produto, trabalhando aqui com vending machine, com micromarket, de 20, 30 unidades, colocando aqui de 30 unidades, e se eu vendi 2, 3 unidades, vai ter uma quantidade, no momento, um saldo de 27, vão estar faltando 3 unidades para chegar no nível de par. Se eu exportar aqui os itens faltantes por produto, eu consigo gerar uma planilha de Excel por loja, né? Por ponto de venda, vamos colocar, indicando quantas unidades faltam de cada produto. Então, para gerar uma lista de compras, acaba sendo interessante para evitar esse desgaste de ir até ao mercado, o atacado, para você fazer essa aquisição de produtos ou contratar o fornecedor desnecessariamente.
Tá? Então, a partir de relatórios, você consegue verificar tanto os produtos faltantes quanto exportar todos os itens o que tem na sua loja atualmente. Beleza? Pessoal, um minutinho só, a gente já vai começar para as perguntas, beleza? Pessoal, então, iniciando sobre as questões que vocês mandaram ali, tá? Primeiro, a Ana perguntou como que ela pode alterar o valor de um produto, tá? Então, para alterar o valor do produto, você consegue fazer de 3 maneiras distintas. Então, para micromarket, você consegue fazer de 3 maneiras, para as outras questões ali vai variar. Para micromarket, como que a gente vai fazer essa alteração? Você pode fazer em cadastros, em instalações, pode clicar em visualizar a instalação. Vou apenas excluir o planograma que ele está pendente, que a gente tinha deixado anteriormente. Agora sim, descendo a barra de rolagem, clicando em planogramas, a gente consegue clicar em editar planograma atual. Clicando em editar planograma atual, a gente consegue alterar esse valor do produto que está lá na gôndola. Então, basta eu alterar o valor, por exemplo, esse Doritos está R$ 4,05. Se eu quiser mudar para R$ 4,55, insiro o novo valor, vou descer a barra de rolagem, clicar em continuar, continuar. Descendo a barra de rolagem novamente, eu vou clicar em confirmar. Com isso, o valor do produto foi alterado. Para micromarket, a gente tem essa possibilidade, é bem tranquilo. A outra forma, ainda com micromarket, é na ferramenta de pesquisa de produtos. Então, na ferramenta de pesquisa de produtos, posso pegar aquele mesmo Doritos, seleciono ele e buscar. Quando eu clico em buscar, vão ser apresentadas todas as instalações. Basta eu selecionar a instalação que eu quero fazer essa alteração. Eu vou fazer uma alteração na mesma instalação que eu fiz anteriormente. Marco o checkbox, estoques e alterar produto. Tanto faz se for o estoques em cima ou na parte de baixo da tela. Alterar produto, vou colocar um novo valor, aqui nesse caso vou alterar para 4,5 novamente. Basta eu clicar em continuar, continuar novamente, e eu consigo ter essa alteração. Essas duas alterações que a gente fez até agora são alterações que vão levar de 5 a 10 minutos, com base na comunicação com a internet no ponto de venda, tá? Então, essas alterações dependem disso. Como que eu faço qualquer outro tipo de alteração de preço em outros segmentos, por exemplo, né? Então, eu posso aqui em cadastros e instalações, voltando para aquela tela, eu vou entrar na instalação que eu quero fazer essa alteração. Então, aqui num exemplo, eu vou pegar, vamos pegar esse mesmo micromarket, né? Mas essa maneira vai servir tanto para micromarket, quanto para vending machine, para lavanderia ou para grua. Eu vou cadastrar um planograma, e como eu quero utilizar o mesmo planograma que eu estou utilizando nesse momento, não quero cadastrar um novo, eu vou clicar no botão importar do anterior. Ele vai pegar o planograma que está vigente, trazer na sua tela, e aqui a gente consegue fazer a alteração do valor do produto. Vou alterar aqui para 4,55. Continuar, tem uma tela de combo ainda. Continuar, eu vou descer a barra de rolagem até o final e confirmar. A única questão referente à alteração via cadastro de planograma novo, né? Cadastrar o planograma e importar do anterior. Toda vez que eu faço isso, eu fico refém de cadastrar uma picklist e aplicar a picklist. Então, eu preciso cadastrar a picklist e aplicar a picklist para efetivar essa alteração de valor, tá? Então, dessa forma, eu consigo fazer para alteração de valor, tanto de micromarket, quanto de vending machine, de grua ou de lavanderia também, ok? Vou excluir só esse planograma para ele não ficar pendente e não atrapalhar nas próximas dúvidas. A Cláudia, do Em Casa, perguntou ali quando aparece que o produto está em 2 canaletas e aí não permite alterações. Cláudia, se você trabalha com micromarket e você tiver o mesmo produto em 2 canaletas, ele pode ter algum problema posteriormente para você ter o controle de estoque, tá? Vai ter essa questão só, beleza? E ela também perguntou ali como que funciona para montar uma promoção, um combo, né? Então, como que você vai fazer para montar um combo? Um combo ele sempre vai depender primeiramente de você cadastrar um produto composto. Como que a gente faz isso? No menu principal, lá em cadastros, produtos compostos. Então, produtos compostos, eu vou direto em mais cadastrar. Eu tenho 2 tipos de produto composto. Ou insumos, que seria para bebidas quentes, ou então o combo
para um combo de produtos, um kit de produtos que vão ser vendidos juntos, com um valor um pouco mais baixo quando são vendidos juntos, né? Então, o combo de produtos, a categoria desse combo, tá? Aqui eu vou usar esse exemplo de categoria combo e o nome desse combo. Eu vou colocar aqui como combo teste. Vou colocar combo exemplo. Posso colocar o combo em destaque, inserir a imagem dele e colocar uma tag para o combo também. Aqui eu vou colocar a tag combo também e salvar. Quando eu cadastro um produto composto, eu preciso inserir ele junto à instalação, indicar quais produtos fazem parte desse combo e qual que vai ser o valor cobrado por ele, né? Então, como que eu vou fazer isso? Quando eu vou em cadastros e instalações, naquela tela que a gente viu agora há pouco, de importar do anterior, a gente viu que a gente tinha uma opção de inserir combo também. Então, aqui no app001, que eu estou usando de exemplo, vou clicar em visualizar, eu vou cadastrar planograma e importar do anterior. Não quero fazer alterações, a única coisa que eu quero fazer é incluir um combo novo, certo? Então, quando eu clico em importar do anterior, eu não vou fazer nenhuma alteração, vou até o final da barra de rolagem, clico em continuar, e aqui eu tenho a tela de combos. Então, aqui na tela de combos, se eu clicar no mais, eu tenho aqui a opção de procurar o produto combo exemplo, encontro já o combo de exemplo, vou inserir a canaleta dele. Nesse exemplo aqui eu vou usar a canaleta CMB de combo 001. E eu defino quais produtos fazem parte desse combo. Então, eu quero que esse combo seja composto por um Doritos e um Ouro Branco, por exemplo. Os dois somados dariam R$ 4,81, né? Então, R$ 4,05 mais 76 centavos. Defino tanto os produtos que fazem parte, quanto a quantidade de produtos. Ah, Lucas, eu quero fazer um leve 3, pague 2. Você pode também. Seleciona o mesmo produto, quantidade que faz parte desse combo, posso colocar 3 produtos. E eu defino o valor dele aqui no preço desejado. Se fosse um leve 3, pague 2, 3 produtos vão custar R$ 8,10. Caso seja um outro combo com Doritos e superior aos dois somados. Então, vou colocar aqui, por exemplo, por R$ 4,50, tá? Definido isso, posso dar sequência, descendo a barra de rolagem até o final, continuar e confirmar. Na sequência, a Jéssica, do Cantina Store, falou que não conseguiu entender direito como cadastrar um insumo para a máquina de café, né? Então, Jéssica, como que você vai fazer isso, tá? Então, para a máquina de café, para as máquinas de bebidas quentes, né? A gente vai fazer o cadastro de insumos em cadastros, insumos, para que ele seja apresentado para a gente na hora de a gente montar o planograma, certo? Então, aqui eu tenho alguns insumos já cadastrados, açúcar, água, aqui, alpino, café, café em grão. Caso eu queira cadastrar um novo, eu vou clicar em mais cadastrar. Eu defino a categoria do insumo, tá? Então, vou definir aqui as categorias do insumo, o nome do insumo, a medida, grama, mililitro ou unidade, e aqui a questão do packing, que a gente teria o cadastro previamente, tá? O packing ele vai ser opcional, tá? Então, eu posso fazer o cadastro aqui sem o packing, clicar em salvar e posteriormente informar o packing. Reforçando, o que seria o packing, tá, pessoal? Então, caso eu queira fazer um reabastecimento de açúcar, só quando for necessário levar 1 kg de açúcar para a máquina, né? Então, quando eu fizer esse reabastecimento, eu não quero ter que levar 433 gramas, eu quero levar apenas quando tiver necessidade de 1 kg, tá? Então, como que a gente vai definir isso? Cadastros, packings, e aqui a gente consegue fazer o cadastro de um novo packing, tá? Como que seria isso? Eu vou informar qual produto que faz parte desse packing, né? Então, o nome do packing vai colocar aqui packing de açúcar, por exemplo, unidade em grama e a quantidade, né? Vou colocar aqui que eu quero que sejam 1.000 gramas, tá? Então, salvar. Toda vez que se eu coloco o packing de açúcar vinculado, só vai ser necessário reabastecer esse produto quando for solicitada 1.000 gramas de reabastecimento. Menos do que isso, ele não vai solicitar. Ok? Então, para fazer a vinculação desse packing ao insumo, volto lá para insumos.
Tenho aqui o insumo teste, basta eu clicar em editar, e eu seleciono agora o packing de açúcar. Salvo, agora eu consigo incluir no planograma esse insumo também, tá, Jéssica? Na sequência ali, a Camila perguntou, quando você importa do anterior, ele mata o que estava no planograma? Tá? Camila, quando a gente usa a opção importar do anterior, vamos lá, em cadastros, instalações, e eu clicar ali, vamos só excluir aquele planograma que a gente deixou pendente, né, para a gente conseguir fazer esse exemplo, tá? Vamos lá em planogramas, excluir planograma pendente, ok. Então, eu vou clicar aqui em cadastrar planograma, tá, Camila? E importar do anterior. O que acontece? Quando eu clico em importar do anterior, eu estou colocando um novo planograma na instalação, tá? Quando eu clico em importar do anterior, eu estou colocando um novo planograma com base no que estava na loja atualmente. Então, importar do anterior, ele vai pegar o planograma que estava vigente e vai apresentar para você. O que é importante? Ele já exclui os produtos inativos, tá? Então, ele já mostra que existiam produtos inativos que não foram importados. A quantidade de produtos inativos, eles não estão nesse planograma aqui, eles já foram excluídos, tá? E esse planograma que a gente está mexendo agora, ele vai substituir o planograma que estava em atividade até o momento. Beleza? Então, essa aqui é a questão. A gente está fazendo uma atualização do planograma, beleza? Ficou claro essa questão? Qualquer dúvida, só lembrando, tá? Vocês podem entrar em contato com o nosso time de comercial para treinamentos, tá? A gente tem à disposição também o nosso time de suporte de onboarding, beleza? E também nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, a gente tem algumas dicas referentes a esses assuntos, tá? Então, acho que é bacana ter esse acompanhamento, beleza? Dando sequência, a Carolina perguntou como tirar um produto de um planograma, né? Então, eu posso tirar um produto de um planograma exatamente nessa página que eu estou agora, tá, Carolina? Eu vou só voltar para pegar bem o caminho. Cadastros, instalações. Eu vou clicar em visualizar a instalação, cadastrar planograma, vou clicar em importar do anterior, e aqui eu tenho a opção de excluir um produto do planograma. Então, por exemplo, eu não quero mais trabalhar com a Passatempo Chocolate. Basta eu clicar no X e posso clicar em continuar. Não vou colocar nenhum como nesse momento. Continuar, dar uma tela de revisão, confirmar. Então, o planograma está pendente. Só lembrando, para que efetive a exclusão desse produto, eu tenho que cadastrar uma picklist e aplicá-la, tá? Na sequência, a Cláudia do Em Casa, né, perguntou que tem dúvida de estoque, tá? Como consultar o estoque atual do produto. Cláudia, a questão de controle de estoque de centro de distribuição a gente vai tratar em outro momento, em outra sala aberta, tá? Caso seja o estoque do produto dentro da instalação, dentro da loja, você consegue aqui dentro da instalação, só lembrando então, cadastros e instalações, clicar aqui em visualizar, pode descer um pouco a barra de rolagem e tem a aba planogramas. Aqui na coluna quantidade, você consegue ver a quantidade de produtos que tem na loja nesse exato momento, tá bom? Isso aqui eu vou excluir o planograma que a gente deixou pendente para não ter impacto nas próximas dúvidas, tá? A Jéssica da Cantina Store perguntou na sequência como que ela faz para ver as quantidades de cada produto que já colocou na loja. Jéssica, existem duas situações, tá? Você pode ver tudo que você já levou para as lojas de acordo com a parte de relatórios de picklists, tá? É um assunto que a gente tratou em outra sala aberta, a gente pode tratar futuramente também, beleza? Na parte de relatórios de picklists, você vai ver todos os produtos que já foram levados para as lojas, beleza? Uma outra questão que eu acho que acaba sendo importante também, referente a isso, aqui na parte de planogramas, a gente consegue ver tanto um relatório de inventário, ou todas as vezes que um produto foi reabastecido, né? Ou então que o produto foi vendido, foi debitado do teu inventário, e a gente consegue ver também planogramas anteriores. Então, esse planograma aqui que a gente está trabalhando nesse momento, ele está vigente, né, do período de 13 de junho de 22 até o presente momento. Se eu quiser ver o planograma que estava sendo utilizado antes disso, eu tenho aqui uma flechinha para a esquerda e ele já vai trazer o planograma que era trabalhado antes disso, tá? Outra situação bem importante, histórico de alteração.
Ah, Lucas, eu quero saber qualquer alteração que eu tive anteriormente. A gente tem aqui o histórico de alteração, basta clicar aqui nessa setinha e a gente vê todas as alterações. Beleza? A Manuela perguntou ali, ela falou que queria entender por qual motivo os produtos ficam vermelhos, né? Então, aqui no plano, na aba planogramas, só retornando para o planograma atual, a gente tem alguns produtos que estão pretos, alguns produtos estão vermelhos, tá? Os produtos pretos e os vermelhos, eles se diferenciam pela quantidade. A quantidade, quando o produto está com a quantidade igual ou menor ao nível de alerta, ele vai ficar vermelho. Tá? Então, o objetivo disso é dar destaque para o produto que está com uma quantidade baixa, para evitar ruptura, para que você não fique com um produto sem vender, sem um produto na loja e não perca vendas. Tá? Teve mais uma questão ali, como faço para usar o planograma de uma instalação em outra, né? Então, caso eu queira utilizar esse planograma que eu tenho aqui nessa loja, tá? Então, nesse local aqui, sede da Vert, eu quero usar ele em outra loja. Eu posso clicar aqui em exportar como modelo, ele vai gerar um novo modelo de planograma, e eu posso usar esse novo modelo para vincular a nova instalação, tá? Então, cadastrei a nova instalação, a gente já vai conseguir fazer isso, tá? Uma última pergunta da Camila, né? Os leitores de código de barra não leem mais os zeros à esquerda dos códigos, ou seja, devemos cadastrar todos os códigos de barra sem os zeros à esquerda? Sobre a parte dos códigos de barra, Camila, eu vou pedir para você contatar a gente pelo suporte para a gente conseguir sanar essa tua dúvida, tá? Para a gente ver se realmente está tudo ok com os códigos de barra, para a gente conseguir identificar qualquer dificuldade que tenha, tá? Mas não é para ter essa necessidade, beleza? Então vai depender muito de como que está o EAN mesmo do produto e se a gente vai ter esse comparativo, tá bom? A gente ainda tem mais 10 minutos, tá, pessoal? Eu estou lembrando só, então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente tem à disposição o nosso time de suporte, de onboarding e o comercial, caso vocês queiram um treinamento específico, tá? Todos vocês vão receber a apresentação, tá? Essa outra apresentação que a gente teve aqui, beleza? E também todos os dados nas nossas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn, tá? Então, continuando, pessoal, a gente tem ainda mais alguns minutos. A Carolina, ela perguntou ali, depois que eu edito o planograma, o que tem que fazer, tá? Carolina, o planograma, ele pode, como eu falei, ele pode ser editado de algumas formas, né? Então, eu posso fazer essas alterações para micromarket via editar planograma atual ou via ferramenta de pesquisa de produtos. Quando eu faço essa edição por um desses dois caminhos, eu não preciso fazer nada posteriormente, tá? Quando eu faço uma alteração de planograma via cadastrar planograma e importar do anterior, então vamos fazer esse processo novamente, cadastros, instalações, vou clicar aqui em visualizar a nossa instalação, então eu vou clicar aqui em cadastrar planograma e clicar em importar do anterior. Então, só dando sequência aqui. A Carolina perguntou, então vou fazer uma alteração, né? Aqui o Doritos, de 4,5 vai para 4,55, tá? É o mesmo exemplo que a gente utilizou anteriormente. Vou descer a barra de rolagem até o final e clicar em continuar. Não vou colocar nenhum combo. Então, com o planograma para revisão, descer a barra de rolagem até o final, clicar em confirmar. Então, acho que a gente chegou exatamente nesse ponto, tá, Carolina? Que seria a questão de o planograma eu editei, e o que eu preciso fazer agora? Eu preciso cadastrar uma picklist para efetivar essa alteração, tá? Essa edição. Cadastrar uma picklist para efetivar isso. Então, Lucas, mas eu não estou levando nenhum produto. Como é que eu faço? Então, eu vou cadastrar uma picklist sem nenhum produto. Como que eu faço isso? Basta, no momento da picklist, eu clicar nesse botão amarelo, limpar quantidades. Ok, ele zera todas as quantidades, tá? Desço a barra de rolagem até o final, continuar, salvar. O picklist está criado e para a gente finalizar esse processo e efetivar de fato essa alteração, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aplicar esse planograma. Então, eu consigo aplicar esse planograma aqui dentro da instalação, descendo a barra de rolagem, encontrando a aba picklist e clicando em reabastecer manualmente. Dando OK, eu vou ter essas alterações efetivadas.
tá bom? A Thaís perguntou ali, ela falou que ela trabalha com um micromarket apenas. Eu preciso cadastrar um modelo de planograma para cada instalação? Thaís, você não precisa trabalhar com um modelo de planograma para cada instalação, tá? O objetivo do modelo de planograma é justamente que você tenha um padrão a ser utilizado em mais do que uma loja, tá bom? Então, você pode criar um modelo de planograma e vincular ele a mais do que uma loja. Então, um modelo para, por exemplo, eu quero criar um modelo de planograma para as lojas de tamanho grande, um modelo de planograma para lojas de tamanho médio e um modelo de planograma para lojas de tamanho pequeno. Posso criar esses três modelos, ou então um pouco mais diversificado. Quero trabalhar com um modelo de planograma para lojas com condomínios classe A, classe B e classe C, certo? Então, eu posso criar esses modelos e para cada instalação eu vinculo um planograma que seja mais de acordo. Ah, Lucas, mas então eu tenho algumas alterações em cada loja. Você pode fazer essas alterações depois que faz a vinculação. E aproveito, já respondendo a questão da Natana na sequência, tá? Então, ela perguntou ali, depois de cadastrar o planograma no ponto de venda, a gente fez essa vinculação, tá? Se ele for excluído na parte de modelos de planograma. Então, eu tenho ali um planograma, tá? Na instalação e um modelo de planograma. Eu excluí o modelo. No meu ponto de venda, também será excluído? Não, eles são independentes, tá bom? Então, o modelo ele vai servir para usar como um exemplo para a instalação. Depois que eu coloquei na instalação, eles ficam independentes, beleza? Caso você queira substituir um planograma por outro, o antigo pode ser excluído para evitar acúmulo? Pode também, tá? Sem problema algum. O Douglas, ele questionou ali, Lucas, consigo emitir relatório do meu planograma atual com o nome da canaleta e preços? Douglas, você consegue sim, tá? Então, como que você vai fazer isso? Primeiro, deixa eu excluir esse planograma pendente. E como que a gente vai fazer, vai emitir esse relatório, tá? Você consegue aqui em planogramas exportar todos os itens, tá? Você tem aqui a opção de exportar para Excel, aqui vai sair com a canaleta e os preços, beleza? Pessoal, então a gente acabou de deixar aí no chat da conversa também, né? Os dados das nossas redes sociais, do Instagram e do LinkedIn, onde a gente deixa dicas constantemente para todos os segmentos, tá? De micromarket, vending machine, gruas e lavanderias, beleza? E também o nosso telefone, tá? Para entrar em contato direto com o nosso comercial, o onboarding, tanto via ligação quanto via WhatsApp, beleza? Ficou mais alguma dúvida? O Rafael questionou se quando ele adiciona um produto via ferramenta de pesquisa de produtos. Então, ele tem um micromarket, adiciona um produto via ferramenta de pesquisa de produtos. O cadastro de modelo de planograma também é alimentado? Não, Rafael, ele não é alimentado, tá? Eles são cadastros independentes. Então, se eu cadastro um produto via ferramenta de pesquisa de produtos, eu estou alimentando a instalação. Eu estou alimentando o planograma da instalação. E no momento, ele é independente, tá? Do modelo de planograma. O modelo ele vai servir apenas para indicar quais produtos a gente está trabalhando de início. Posteriormente, o planograma da loja pode ser alterado, tá? É isso, pessoal. Caso não tenha mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar. Fiquem atentos, vocês vão receber um e-mail também com mais dados sobre o Sala Aberta, tá? Aguardo vocês no próximo Sala Aberta